aí, gente bonita desse canal. Hoje é dia de vlog e vou levar vocês comigo numa viagem para Porto Alegre que eu fiz um bate-volta para renovar as minhas fotos profissionais e junto também cortar meu cabelo. Aproveitei para fazer tudo no mesmo dia. E vou levar vocês juntos nessa mini aventura em Porto Alegre para poder fazer material profissional, para poder renovar algumas fotos e vocês verem como que foi esse dia bem legal. Então a aventura começa saindo aqui de Bento Gonçalves até Porto Alegre para cortar o meu cabelo. Eu queria refazer as minhas fotos profissionais, que já eram de um tempo. Eu tinha feito em 2022 e eu tinha mudado um pouco o cabelo, já tinha também envelhecido alguns anos e as pessoas não estavam mais me reconhecendo naquelas fotos antigas. Então eu decidi voltar lá na mesma fotógrafa, que eu gostei muito, e refazer essas fotos, atualizar também o material que eu tenho, que termina sendo utilizado para marketing, tanto da fábrica que eu trabalho, quanto no meu próprio site, no Instagram, em todos esses locais que a gente precisa de mídia e boas fotos. Então eu saí de manhã, eu já tinha o cabelo agendado a 1 da tarde lá na Cubo, que é um salão, sinceramente, assim, maravilhoso. Eu gosto de um cabelo um pouco mais diferente, talvez, não é um corte tão tradicional. Eu precisava de alguém que soubesse fazer exatamente o que eu precisava. E a Rada é maravilhosa. Ela que corta meu cabelo. Eu sempre vou até Porto Alegre só para cortar o cabelo, porque eu confio muito e eu não tenho coragem de entregar as minhas madeixas para qualquer um. Então eu cheguei lá mais ou menos 1 da tarde, que era o horário marcado, e eu já tinha aproveitado porque depois eu tinha um horário das fotos, e aí foi muito bom, porque eu já saí com o cabelo feito e facilitou muito a minha vida na hora de fazer as fotos e já estava com o cabelo arrumado. Então vocês podem perceber que essas imagens aí tem alguém fazendo de mim. A minha mãe foi junto. Foi muito legal essa mini aventura que a gente fez. E a gente adora passear e ela aproveitou e fez essas imagens para mim. E é por isso que nesse vlog assim vocês vão ver eu aí em terceira pessoa. Saindo lá da Cubo, eu fui até a fotógrafa, é a Bruna. Ela é a mesma fotógrafa que fez as minhas primeiras fotos. Eu sempre gosto de escolher profissionais que eu me identifico muito com o estilo. Tanto no cabelo, quanto na foto, nesse dia, nesse caso. Eu sempre busquei pessoas que já fizessem mais ou menos o que eu estava buscando, o que facilita muito a vida, porque o caminho já é meio andado. E como da outra vez eu já tinha feito as fotos com elas e eu gostei muito do resultado, eu mantive e fui lá. E uma coisa que é muito bom saber é já ter uma visão do que se quer para as fotos. Então, antes de eu ir até lá, eu já tinha montado um painel com referências de fotos que eu gostava, do estilo. Eu queria fazer uma foto com chapéu, que às vezes eu uso, então eu gosto de mostrar, acho que facilita a pessoa lembrar de quem eu sou.
E também fotos sem, fotos de longe, fotos de perto. Então, quando eu cheguei lá, ela já sabia tudo isso, tudo que eu estava imaginando, que eu gostaria, o que facilitou muito o serviço, assim, a hora de bater as fotos, porque a gente já sabia mais ou menos o que seria feito. A Bruna fornece o serviço também de stylist e maquiagem, mas eu fiz tudo por conta. Como eu já sabia mais ou menos o que eu queria e não sou também tão exigente assim, eu mesma escolhi as roupas que eu queria, as minhas próprias roupas mesmo, e eu mesma me maquiei. Para mim fica bom o suficiente. Mas se você é uma pessoa um pouco mais exigente, às vezes é bom contratar alguém ali para que você tenha certeza que as fotos vão ficar do jeito que você gosta. Eu sempre falo que as pessoas compram muito mais a gente antes como pessoa, para depois comprar o nosso serviço, o nosso profissionalismo. Eu acho que é por isso que eu sempre valorizei muito ter uma boa imagem, um bom material de comercial mesmo para poder divulgar uma foto e até nas minhas redes sociais, quando alguém me procurar com o intuito de talvez contratar o meu trabalho, conhecer o que eu faço, eu sempre prezei por me mostrar da melhor forma possível, com as fotos, com o site, com uma linguagem visual que traduz a pessoa que eu sou. Então eu queria trazer profissionalismo também, mas de uma forma mais leve, porque eu sou uma pessoa muito leve, eu tenho um jeito mais solto, eu sou um pouco mais descontraída, então era isso que eu queria transmitir nessas fotos, no jeito que isso ia aparecer, na iluminação, nas roupas, e eu acho que alinhar essa visão de quem que a gente é como profissional ajuda muito na hora de decidir essas imagens e como que a gente vai produzir esses materiais. E aí, depois da sessão feita, foram 2 horas de fotos, a gente fez em vários fundos diferentes, com roupas diferentes e tudo mais. Depois que a gente já viu que tinha material suficiente, e aí eu fui, embalei tudo e fui voltar para casa. A gente pegou um ônibus voltando e chegou em casa mais ou menos às 7 da noite. Então, se você gostou de acompanhar um dia na minha vida aí, além da fábrica, se você está gostando dos vídeos, deixa aqui embaixo, comenta, para eu saber se eu preciso fazer alguma coisa diferente. A ideia é trazer informações de forma geral, talvez um pouco de dica, e também do meu dia a dia como designer e essas coisas além da fábrica que eu faço.
Então eu fico por aqui, muito obrigada você que está assistindo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você se interessa por assuntos de design e o mundo do design de produto. Até a próxima, tchau!